could I know your wind would blow in the rain? Hey, how could I see what would they make out of me? Fala galera, aqui quem tá falando com vocês, Mr. Robson Seixas. Vocês estão ouvindo aí ao fundo, né? Meu menino tá aqui vendo desenho, mas vamos gravar aqui do jeito que é mesmo. Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley. Tenho aprendido muito com esse amigo, né? Bom dia! Hoje são 8 de fevereiro de 2021, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o IME, Instituto Militar de Engenharia, localizado na capital, Rio de Janeiro. Esse concurso foi realizado em 2011 e o órgão que elaborou as questões foi o próprio IME. Veja a questão aí. Temos assim: assinale a alternativa em que a análise da relação de sentido expressa pelo elo coesivo destacado em negrito está equivocada. E aí as opções A, B, C, D, A, B, C, D. Veja bem o que essa questão quer. Em cada opção, você tem ali orações. Você vê aí orações. E vê palavras em destaque em cada opção. Veja, por exemplo, a opção A. Traz assim: o resultado será o mesmo em qualquer mensuração, desde que se use um relógio preciso. Então veja aí, na opção A, você tem a palavra aí, o conjunto desde que, em destaque. E logo abaixo, você tem aí uma explicação sobre esse desde que. Veja aí, relação de condição. A opção A está dizendo que essas palavras em destaque, desde que, têm relação de condição. E explica ainda o que é uma relação de condição. Diz aí que uma relação de condição apresenta uma condição relativamente ao que se afirma na oração anterior. Então veja, cada questão traz aí uma oração com palavras em destaque e a explicação. Na opção B, veja aí, você tem a oração e há uma palavra lá em destaque na opção B de bola, a palavra entretanto. E essa opção B está dizendo que entretanto tem uma relação de oposição. E explica isso aí. Veja a opção C de casa. Ela traz aí orações e traz uma palavra aí, duas palavras em destaque. Ainda que, na opção C, ainda que. E ela diz, a opção C diz que esse ainda que traz uma relação de concessão. Você vê aí, ó, e explica ainda o que é concessão. E a opção D de dado traz uma palavra aí, palavras em destaque, uma vez que. E ela diz, a opção D, que uma vez que significa alternância, ligação de alternância. E explica ainda o que é alternância. Então, o que a questão quer? Ela quer que você encontre, ela quer que você encontre a única opção em que a explicação para o termo em negrito na oração, a explicação esteja errada, equivocada, entendeu? Por exemplo, a opção A. A opção A, veja aí, traz a palavra aí, as palavras desde que, não é isso? Na opção A, em destaque.
E essa mesma opção A está dizendo que desde que traz aí relação de condição. É uma condicional. Uma coisa exclui, ou melhor dizendo, uma coisa para ser realizada depende de outra. Então, a opção A está dizendo que as expressões desde que representam uma relação de condição, condicional. Se você acha que não é, que isso está errado, se você acha que desde que não tem relação de condição, na opção A, se você acha que não tem relação alguma com condição, então a opção A é a opção que a questão quer. Uma explicação equivocada para a expressão em negrito, entendeu? Se você acha que desde que realmente tem uma relação de condição, então a opção A não é a opção que a questão quer. A questão quer uma opção que traga uma explicação errada para a palavra em destaque inserida na oração, entendeu? Então procure aí essa opção, depois eu volto.
Muito bem. Então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção que traga uma explicação errada sobre uma palavra que está em destaque na oração. Vejamos a opção A. O resultado será o mesmo em qualquer mensuração, desde que se use um relógio preciso. A opção A está dizendo que a expressão desde que traz uma relação de condição, condicional. Apresenta uma condição relativamente ao que se afirma na oração anterior. Então a oração anterior aí é: o resultado será o mesmo em qualquer mensuração, desde que... Então veja, a opção A está dizendo que esse desde que traz uma relação de condição. Uma coisa está condicionada à outra. Desde que, se o resultado será o mesmo, desde que se use um relógio preciso. Então, será que a opção A está correta? Desde que realmente traz relação de condição, uma coisa depende da outra? Sim, a opção A está correta. Desde que traz a relação de condição. Está correta a opção A. Só que a opção A não é a opção que a questão quer. A questão quer a explicação incorreta, equivocada, com erro. Então a opção A não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção B de bola. O tempo é independente e completamente separado do espaço. Isso é no que a maioria das pessoas acredita. É o consenso. Entretanto, tivemos que mudar nossas ideias sobre espaço e tempo. A opção B de bola está dizendo que essa palavra, entretanto, traz a relação de oposição, que é aquela que apresenta uma argumentação contrária ao que foi dito antes. Então veja, o tempo é independente e completamente separado do espaço. Isso é no que a maioria das pessoas acredita. É o consenso. Entretanto, porém, contudo, mas... Então você vê que essa palavra aí, entretanto, na opção B de bola, sim, traz a relação de oposição, como diz aí a opção B. É uma relação de oposição, é contrário. Você está dizendo que o tempo é independente e completamente separado do espaço. Entretanto, muita gente teve que mudar essa ideia sobre espaço e tempo. Então, a segunda oração, começando com entretanto, entra em contrariedade, é contrária ao que está na primeira oração. A primeira diz que é do conhecimento de todos que o tempo é independente e completamente separado do espaço. Entretanto, todavia, muita gente mudou essa ideia sobre espaço e tempo. Mudou. Então é uma contrariedade. Então a opção B também está correta. Entretanto, traz a relação de oposição, contrário. Então a opção B não é a opção que a questão quer. A opção B está correta, mas não é a opção que a questão quer. A questão quer a explicação errada. Vejamos a opção C de casa. Ainda que nossas noções aparentemente comuns funcionem a contento quando lidamos com maçãs ou planetas que se deslocam comparativamente mais devagar, não funcionam absolutamente para objetos que se movam à velocidade da luz ou em velocidade próxima a ela. A opção C de casa está dizendo que essa palavra aí, ainda que essa junção aí, ainda que, traz a relação de concessão, que é aquela que introduz uma ideia de quebra de uma expectativa em relação ao que se espera. Será que é verdade que a expressão aí, as expressões, ainda que, realmente tem relação de concessão? É verdade isso? É verdade.
A opção C também está correta, só que não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção com a explicação errada. Veja aí, ainda que traz a ideia de concessão. De concessão é uma quebra. A concessão é quando você faz uma quebra de uma regra. Veja aí, ainda que nossas noções aparentemente comuns funcionem a contento quando lidamos com maçãs ou planetas que se deslocam comparativamente mais devagar, não funcionam, ainda que seja assim, não funcionam absolutamente para objetos que se movam à velocidade da luz. Houve aqui uma quebra da regra. A regra era o quê? Olha, ainda que nossas noções funcionem a contento quando lidamos com maçãs ou planetas, ainda que essas nossas noções estejam corretas quando a gente lida com maçãs ou planetas que se deslocam comparativamente mais devagar, essas noções nossas não funcionam absolutamente para objetos que se movam à velocidade da luz. Então você vê que houve aqui uma quebra da regra. Se aqui nossas noções funcionam diante de maçãs ou planetas, se nossas noções funcionam assim, elas deveriam funcionar também em relação a objetos que se movem à velocidade da luz. Mas não. Não, nossas noções mudam. Então veja, ainda que nossas noções, veja aí, funcionem quando lidamos com planetas ou maçãs, elas não funcionam, olha aí, quando nós lidamos com objetos que se movem à velocidade da luz. Viu aí? Houve uma quebra, ainda que houve uma quebra de uma regra, uma exceção. É aquele exemplo que eu dei aqui. Ainda que Edson Martins esteja doente, foi trabalhar. O normal, a regra é, uma pessoa está doente, não vai trabalhar. Mas ele foi, quebrou uma regra. Então, ainda que Edson Martins esteja doente, ele foi trabalhar. Viu aí? Então a opção C também está correta. Só que não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção que traga uma explicação errada. Até agora, todas estão corretas. A, B, C. Vejamos a última, a D. Só pode ser a D, a explicação errada. Então vamos lá, ó. Opção D, de dado. Mostrou que o conceito de éter era desnecessário, uma vez que se estava querendo abandonar o de tempo absoluto. Vou reler. Mostrou que o conceito de éter era desnecessário, uma vez que se estava querendo abandonar o conceito de tempo absoluto, o de tempo absoluto. E a opção D de dado está dizendo que essas expressões em destaque, uma vez que, na oração acima, uma vez que, a opção D está dizendo que isso aí é uma ligação de alternância, quando introduz uma oração cujo conteúdo exclui o conteúdo da outra. Será que essa oração aí, a segunda oração, uma vez que se estava querendo abandonar o de tempo absoluto, será que essa oração aí está excluindo, apagando o que está na primeira oração? Mostrou que o conceito de éter era desnecessário. Será que isso aí está excluindo? Será que é uma relação de alternância aí? O que você acha? Uma vez que significa alternância, você acha isso? Uma coisa excluindo a outra, você acha que é isso? Não, não é. Encontramos finalmente a opção que a questão quer, uma explicação errada. Essa expressão aí, uma vez que, é a mesma coisa de porque. São expressões que trazem uma relação de causa. Uma coisa causa a outra e não exclui a outra. Causa.
Uma coisa é causa, e aí o efeito da causa. Aí não. Aí é causa, uma vez que, porque a segunda oração é uma causa que traz aí o efeito para a primeira oração. Não é alternância. Alternância é quando você exclui uma coisa da outra. Por exemplo, alternância, eu digo assim: ou Paulo vai à festa ou não vai. Olha aí, ou é alternância. Uma coisa exclui a outra. Ou Edson Martins vai ao jogo do Corinthians ou vai ao cinema. Veja aí, uma coisa exclui a outra. O Edson Martins não vai ao mesmo tempo a um jogo do Corinthians e ao cinema. É impossível. Então, ou Edson Martins vai ao estádio do Corinthians ou vai ao cinema. Olha aí, isso aí é alternância. Uma coisa aí exclui a outra. Isso é alternância. Eu digo assim: ora, o professor Henrique Agostinho Silvério, ora, desenha um papagaio, ora, ele escreve. Então, veja aí, ora, o professor Agostinho Silvério faz um desenho, ora, escreve um texto. Ora, isso aí é alternância. Ou ele faz uma coisa, ou ele faz a outra. Uma coisa exclui a outra. Isso é alternância. Ou, ora. Aqui não. Uma vez que nada tem a ver com relação de alternância, como diz aí a opção D de dado. Entendeu? Então a opção D de dado traz uma explicação errônea, uma explicação equivocada sobre a palavra uma vez que. Uma vez que é causal, é como a gente dissesse por quê. Veja, mostrou que o conceito de éter era desnecessário, uma vez que se estava querendo abandonar o conceito de tempo absoluto. Então veja, o que foi que levou aqui, o que foi que mostrou que o conceito de éter era desnecessário na primeira oração? O que foi que aconteceu que mostrou a alguém que o conceito de éter era desnecessário? O que foi? Aí aqui diz, ó, o fato de as pessoas já abandonarem o conceito de tempo absoluto. Então, o fato de as pessoas abandonarem o conceito de tempo absoluto levou, olha aí, foi a causa do efeito, levou as pessoas a entenderem que o conceito de éter era desnecessário. Viu aí? Porque as pessoas chegaram à conclusão de que o conceito de éter era desnecessário. Por quê? Por uma causa. Aquela de que se estava abandonando o conceito de tempo absoluto. Isso aí foi a causa que levou a um efeito, as pessoas entenderem que o conceito de éter era desnecessário. Entendeu? Então a opção D é a opção que a questão quer. Por quê? Porque traz uma explicação errada. Diz aí que a expressão uma vez que tem ideia de alternância, ligação de alternância. E não tem. É de causa. Causa e efeito. Nada de alternância aqui. Então a opção correta é a opção D de dado. Mais um vídeo e muito obrigado.